Meus amigos, então mais uma vez nós estamos aqui, sempre trazendo assuntos do dia a dia, e tudo, como a gente já conversou, são assuntos relacionados à saúde. Se a gente não estiver bem, se a gente não levar uma vida mais tranquila, assim, mais em paz, com certeza isso tudo vai afetar a nossa saúde, né? E se a gente não parar um pouquinho para pensar nas coisas que não nos fazem bem e tirar elas da nossa vida também, gente, não vai trazer benefício nenhum para nossa vida. Então, gente, assim, hoje na nossa saída, na volta que a gente dá todos os dias, a gente encontra assim assuntos todos os dias diferentes uns dos outros, pessoas diferentes e pessoas sempre com algum problema. Ninguém vive, nós estamos num mundo assim que é de provas e expiações. A gente está aqui para se modificar, se melhorar, então, e para tentar, assim, ser um pouquinho melhor do que ontem. Então, gente, hoje o que eu gostaria de falar para vocês? Olhem só, gente, as pessoas, elas se sentem bastante sozinhas hoje, elas realmente, nossa, como a gente sente isso, gente, por mais bonita que seja a pessoa, por mais que ela se cuide, aí tu vai ver lá no fundo, não precisa muito, ela se sente muito só, ela não se sente compreendida, ela está sempre correndo atrás de buscar, por exemplo, alguém para completar o mundo dela. Na verdade, assim, todos nós somos completos, nós não precisamos de outra pessoa para completar a gente. Conforme o último vídeo que a gente comentou, que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que olhar para nós primeiro, a gente tem que se valorizar primeiro para que os outros nos valorizem, né? Então, ninguém é a metade do outro, não existe isso. Não existe dizer assim, encontrei o amor da minha vida, ele é minha metade, não sei o quê. Hoje ele está dizendo isso, aí o que vai acontecer? O tempo vai passar. Ali na frente, o que vai acontecer? A pessoa vai começar a olhar as qualidades, defeitos, o dia a dia, os problemas que vão surgindo, enfim, a vida não é fácil para ninguém. Ela vai existir problema, vai ter muitas coisas vão acontecer, e esse sentimento, esse juramento que se faz logo que a gente encontra a pessoa ali, já vai por terra bem rápido. Porque a pessoa começa a conviver com a outra, ela vai ver como realmente ela é. Então é ali que começa a mudar a relação, o sentimento. Gente, inclusive falando em sentimento, eu só queria mostrar para vocês um livro que eu já li ele várias vezes. Ele é maravilhoso para gente se tentar se sentir um pouquinho melhor nessa vida. Eu só vou mostrar para vocês a capa dele, tá? Não vou dizer o autor nada, só olhem aqui, ó. Educação dos Sentimentos. Falando em sentimento, foi até sem querer, eu peguei ele na mão, foi sem querer, que na verdade eu nem ia falar sobre isso. Então, gente, a gente não nasceu assim, nenhum de nós, nem um ser humano, nem um bichinho, ninguém nasceu com como é que a gente diz? Um livro de recomendação, assim, uma bula de como deve ser usado, que nem um medicamento, assim, todos os problemas que poderão vir, os efeitos adversos. Não, a gente não veio, a gente é um ser humano, o bichinho é a mesma coisa. Então, quer dizer, todos os dias, todos os momentos da nossa vida, coisas diferentes irão acontecer. E tudo isso que vem acontecendo na nossa vida, ele é resultado daquilo que a gente for fazer, da forma com que a gente leva a vida. Então, gente, se a gente for assim, tranquilo, assim, não levar muito a sério, não levar muito ao pé da letra, assim, levar a vida muito a sério, a nossa vida vai ser muito melhor. Pensem bem. Se a gente fizer assim, eu encontrei alguém, me apaixonei, então eu vou procurar naquela, olha esse livro, vocês viram esse livro, né? Ele é maravilhoso. Esse livro ele ensina assim, como é que tu deve educar os teus sentimentos. Assim, tu não pode, vamos assim que a pessoa tenha encontrado alguém, que o sonho dela
era ter alguém assim e tudo mais. E de repente assim ela encontrou essa pessoa. Só que o ser humano, tanto mulher como homem, se for no caso de encontrar uma pessoa, ele é muito imprevisível. Daqui a pouco ele pensa, ele faz de uma forma, ele fala uma forma e age de outra. E ninguém veio aqui, ninguém veio para a Terra com dizer assim, olha, eu sou obrigada a entender tal pessoa. Eu tenho que entender ela para aceitar ela. Não, ninguém sabe disso, gente. Se a gente for mais espiritualizado, uma pessoa assim que consegue se colocar no lugar da outra, a vida vai ser bem facilitada. Se eu conseguir olhar o outro assim, eu tiver mais amor em mim, assim, conseguir olhar o outro e ver assim, poxa, não, é normal isso aí. Ele tem um defeito, tá? Eu não vou mudar nos defeitos dele, eu vou ter que aceitar ele assim. Mas ele pode também ter esse conhecimento, essa boa vontade, esse amor que eu tenho e pensar assim, não, isso aí não é legal, não está trazendo bem para nós, para a turma, para a equipe, para o casal, enfim, não está fazendo bem. A gente tem que pensar numa forma diferente, numa maneira diferente para que a gente se entenda. Então, gente, hoje o que acontece? As pessoas estão tendo pouca paciência, mas muito pouca mesmo, que elas não se aturam. Aí tu vê assim, a pessoa vai morar junto com a outra, no caso assim, de ser um casal, vai morar junto com o outro, e o que acontece? É na convivência, no dia a dia que a gente vai se conhecer. A gente vai ver quem é a outra pessoa. E se for numa relação assim de casal, fica mais difícil ainda, porque as pessoas não têm uma preparação. De repente assim precisaria ter uma preparação para poder conviver com outra pessoa. E daí as pessoas, como elas não se aceitam, elas não têm muita paciência hoje, fica bem difícil. Daí elas vão morar juntas, daqui a pouco tudo apaixonado, daqui a pouco tá um para cada canto. Isso acontece em qualquer situação da vida. E agora, se a gente for analisar os casamentos, as relações duradouras, assim, de anos e anos e anos, a gente vai ver assim, ó. O que a gente vai ver? A gente vai ver que os dois, eles vivem assim, livres. Eles não são, ninguém pode numa relação anular o outro. Ninguém pode cortar as asas do outro. Ninguém pode fazer isso. Se eu fizer isso, por exemplo, assim, eu vou morar com alguém, assim, a gente ouve toda hora isso aí. Eu vou morar junto com alguém e esse alguém, ele costuma jogar bola quarta-feira e sexta, não sei o quê, e ele costuma ficar até madrugada lá, tomando algum aperitivo, alguma coisa assim, conversando com os amigos e pá. Aí, ele veio morar junto comigo. Eu não quero mais que ele faça isso. Eu já vou estar tolhindo a liberdade dele. Assim como aquela outra pessoa não pode tolir a minha liberdade. Eu tenho que ser livre também. Eu tenho que ter minha vida. Eu não posso ficar dependendo da outra. Eu não posso também, infelizmente, a gente ouve todo dia isso, casais, infelizmente, se separando porque uma das partes resolveu não trabalhar, resolveu ficar ali, se atirar ali e ficar só fazendo isso a vida toda. O que vai acontecer? O outro, a pessoa que está junto com nós, o que ela quer ver? Ela quer que a gente tem que, como é que eu digo? A gente tem que se tornar todos os dias, fazer com que a pessoa admire, ela sinta admiração por nós. Porque se ela não sentir nada, você aceitar assim, no caso de um casamento, a pessoa vai morar junto com a outra, tá? Ela tá morando junto, ela pega e não faz mais nada da vida. Ela vai fazer só aquilo ali e ela fica ali, ó. A outra vai sair, vai trabalhar, vai estudar, vai ter uma vida bem corrida ali fora, bem legal, vai se comunicar com um monte de gente. E o que vai acontecer? Daqui a pouco aparece alguém ali fora que cause mais impressão, assim, que surpreenda ela, pronto. A pessoa que ficou ali com ela, acabou.
Aí ela vai chorar. Aí ela vai ficar muito infeliz, muito triste, só que ela nunca pensou que ela jamais devia de ter colocado a vida dela em cima da outra. Jamais, jamais. A nossa vida, a vida de cada um de nós é nossa. A gente tem que lutar pelas nossas coisas, mesmo que tenha outra pessoa do nosso lado. Se essa outra pessoa do nosso lado aceitar que a gente faça assim, beleza, dá para morar junto, dá para viver anos e anos e anos e nunca acontecer nada. Agora, se eu tiver que, um dos dois tiver que se anular para que o outro viva a vida dele, ali na frente está fadado a terminar tudo. E a gente fica muito triste quando a gente ouve isso, porque não tem mais o que fazer essas alturas. Quando acabar, o sentimento, a admiração que o outro tem pelo outro, acabou. E não adianta dizer, ó, a pessoa sai para o trabalho, a outra fica em casa. Aí a outra chega em casa, ela tá assim, tipo, se for uma mulher, vamos que seja uma mulher. Por que dá tanto feminicídio, gente? Horrível. Horrível, é um assunto assim, triste, que a gente não gosta de falar sobre isso, né? Por que dá? Porque a mulher ficou ali em casa, dependente totalmente do homem, teve filhos, não se preocupou nada em trabalhar, em lutar pela vida, fazer alguma coisa na vida. Não, ela ficou só trancada ali. Aí, de repente, tem o outro, ele é muito machista, ele se acha que é dono da situação, ele viu que ele mandou nela a vida toda, ela nunca vai se libertar dessa relação, a não ser que ela procure ajuda muito grande e suma, vai para muito longe, senão ela não vai ter mais vida. Entende? Se torna uma rotina assim tão pesada, tão difícil, que você sabe para que lado correr. Então, olha, o que a gente ouve por aí hoje é bem isso aí. Ao passo que, se houver respeito, se houver uma relação assim, cada um tem a sua vida, todo mundo vai à luta ali fora, a gente tem uma vida ali fora e outra dentro de casa, e respeito e tudo mais. E respeito principalmente, porque se daqui a pouco eu não quiser mais essa relação, a gente vai ter que bastante conversa, ninguém é dono de ninguém, a gente tem que deixar claro isso a vida toda, para que a outra pessoa viva em paz. Não pode terminar a tua vida se tu disser que não quer mais essa relação. Pensem nisso, gente. E surpreendam, tentam surpreender, tentam fazer com que a outra pessoa se valorize, que ela faça com que ela seja admirada. Porque, olha, a gente ouve cada coisa, gente, que olha que chega, dá uma tristeza da gente não poder fazer nada quando já foi tarde, já aconteceu tudo. Vocês ouvem ali na imprensa o que acontece por causa disso, né? Tá, meus queridos, que Deus olhe para cada um de nós e que a gente tenha a capacidade de entender o outro e de ajudar o outro, não anular o outro. Puxar ele para o nosso lado, ser nosso amigo e, assim, compreender o que está acontecendo para que a gente seja forte, em vez de dizer assim, ela é minha outra metade. Não, isso aí não existe. Mas juntos vocês completam, ficaria uma coisa muito legal, assim, meu Deus, uma vida muito melhor. E um exemplo muito melhor para os filhos. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe cada um de nós. E é sempre saúde, a nossa saúde é tudo, gente. E logicamente o bem-estar, todas essas relações saudáveis que a gente pode construir junto, isso aí é tudo na nossa vida. Tudo vai se refletir no corpo. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem bem e até o próximo, tá bom? Tudo de bom para vocês.